Olá pessoal, boa noite. Boa noite, hoje é dia 26 de novembro de 2025. Nós vamos começar agora essa live da semana, essa live falando sobre jejum intermitente. Pois é, eu sei que é um tema muito buscado hoje em dia, né? Pessoas buscam muito, gostam muito de falar sobre jejum intermitente, tem muita polêmica em cima dele, tem muitas dúvidas com relação a isso, tem muita gente que hoje faz o jejum intermitente da sua própria cabeça, de como escutou falar, como uma amiga fez, mas eu tô aqui hoje justamente para poder esclarecer todas vocês, ou vocês, homens e mulheres, que têm intenção de fazer uma estratégia de jejum intermitente, que não tem um acompanhamento de um profissional nutricionista, e estão querendo buscar essa estratégia, principalmente pelo foco de emagrecimento, pela época do ano que nós estamos, né? Nós estamos aí quase para findar esse ano de 2025, e eu sei que essa busca, né, para um emagrecimento nessa época é sempre muito querido por todos, né? Muita gente busca isso porque é férias, porque é transição de ano, porque já sabe que vai ter exageros aí no final de ano, nas férias, e quer chegar antes do Natal, antes do Réveillon, de uma melhor forma. Então é justamente por isso que eu resolvi fazer essa live, e quando eu coloquei uma enquete entre jejum intermitente e os análogos de GLP-1, suporte nutricional para eles, realmente ganhou jejum intermitente. O jejum intermitente, gente, é uma prática que, embora eu vou dar mais o foco para o emagrecimento, ele tem outros benefícios para a nossa saúde, que eu também vou colocar aqui para vocês. Porque isso vai ser uma consequência de quem fizer uma estratégia correta de jejum intermitente. Então é bom que vocês saibam que ele não é só para o emagrecimento, tá? E também nem sempre é para emagrecer. A gente pode colher os outros benefícios desde que eu saiba como conduzir uma janela de alimentação adequada e não vou emagrecer se de repente eu fizer estratégias calóricas diferentes, tá? Então, para vocês que estão chegando, Raquel, Gorete, Cinelândia, isso? Neiva, boa noite para todas vocês. Vocês podem mandar esse aviãozinho que tá aí, ó, Marcelo, do lado direito da telinha de vocês, para quem vocês acham que tem interesse em saber um pouquinho mais sobre jejum intermitente. Até porque, gente, jejum intermitente é milenar, né? Vocês acham que antigamente a gente tinha essa disponibilidade de alimentos, né, como nós temos hoje? Então, na época dos homens das cavernas, né, a gente tinha que caçar e buscar a caça para comer, e depois ia ficar um tempão sem comer. Não era ligar no iFood como agora, não é abrir a geladeira, ir no armário para pegar uma coisa, outra. Toda hora ficar beliscando e comendo. Não, a gente tinha que ir em busca do nosso alimento, né? E geralmente eram caças que os homens faziam para poder comer, e ficava aqueles longos períodos em comer. Então, geneticamente, nós temos um favorecimento também para fazer essa estratégia, né? Só que depois, com o passar do tempo, a gente começou a comer de uma forma mais frequente, né, mais fracionado ao longo do dia, começou a vir toda a indústria, toda a agricultura, e aí então se modificou os hábitos alimentares. Então, só para dizer que isso é algo que nós temos já na nossa genética, nos nossos genes, nos nossos antepassados, que já faziam essa prática sem saber dos benefícios dela, olha só, né? Então nós temos genes que nos favorecem a isso. Por isso que é fácil você adaptar ao jejum. Agora, como eu falei, o jejum, para quem nunca fez, eu sempre indico para a gente fazer ele de uma forma mais gradual, né? Mais gradual, porque eu não vou começar para quem nunca fez o jejum, já com um jejum que realmente tem um impacto maior para o emagrecimento, para o metabolismo e para a longevidade, que é o jejum de 16 horas. Então, geralmente, eu peço para as pessoas fazerem o de 12 horas, que de 12 horas é bem tolerável, né? É o jejum que quase grande parte das pessoas já, pelo menos já fizeram, porque já foram fazer exame de sangue, e alguns exames têm que ficar 12 horas sem comer. Então, é um jejum possível, bem possível, um jejum que a gente fala um jejum fisiológico,
né? E ele não vai ter o impacto do qual eu estou buscando para poder fazer o jejum intermitente, né? Então, jejum de 12 horas é fisiológico, mas você pode começar por ele se você nunca fez jejum. Depois você pode passar para o de 14 horas e aí sim chegar nos 16 horas. Então, quando você chega no jejum de 16 horas, é que você vai começar a colher os benefícios dele. E é lógico que não vai ser na primeira semana, nem na segunda semana. Jejum intermitente, gente, é algo que você vai colher os benefícios a médio e longo prazo, tá? Mas se você é aquela pessoa que está querendo emagrecer, a gente já nessas 4 semanas que antecede o Natal, você já vai ter os benefícios dele sim, você já vai visualizar, não tudo que você queira, talvez, né? Depende muito do que cada um de vocês quer, de quanto você precisa emagrecer. Lógico que não vou conseguir fazer isso tudo num mês, mas já vai ter muita diferença no seu peso, no seu bem-estar, em vários aspectos digestivos, melhoram muito, né? Se você fizer tudo correto, como eu vou orientar agora. Então vamos começar assim, ó. Marcelo, já vou responder para você, ó. Vamos começar entendendo que o jejum é uma estratégia, não é uma dieta, gente, é uma estratégia nutricional que pode ser aplicada, sim, que ela tem benefício pro emagrecimento, e eu vou falar quais são as estratégias pro jejum intermitente para quem quer emagrecer, mas ela também tem um benefício a nível metabólico e também a gente tem benefício na longevidade, tá? Então são 3 grandes aspectos importantes para a nossa saúde que a gente pode colher com o jejum. Então vamos lá, para quem quer emagrecer, que vai começar a fazer gradativamente, se você não tem o hábito de fazer jejum, você pode começar então de 12, de 14 e 16 horas, sem comer. Eu vou falar o que você pode comer nessa janela de alimentação, que seria adequado, e o que não vai quebrar o jejum nesse horário que você vai ficar sem comer, tá? Eu vou falar das 2 coisas também, calma. Mas antes disso, você pode entender também que se você também está iniciando agora, você pode fazer o jejum 1 vez por semana e 6 dias não faz. Você pode fazer o 5x2, que é 5 dias não e 2 dias faz jejum. Você pode fazer o 4 para 3. Pode fazer, tem muita gente que faz segunda, quarta e sexta e os outros dias não faz jejum. Ou você pode fazer todos os dias se você quiser, né? Mas o mais legal para a gente ter flexibilidade metabólica, sabe, o corpo não se adaptar, porque o corpo até com o jejum se adapta, né, para uma questão de sobrevivência. É importante você fazer dia sim, dia não, brincar um pouquinho com isso, sabe? Um dia come, outro dia não come nesse período e assim por diante. Bom, outra coisa, então já viram que tem os horários diferentes, já viram também que pode ser feito de 1 até todos os dias, mas todos os dias não vai ter tantos benefícios e nem o de 1 não vai ter tantos os benefícios. O ideal é pelo menos fazer umas 3 vezes por semana, ainda mais que a gente tem pensando nesse benefício mais rápido aí até o Natal. Vamos pensar nos 3 dias na semana. E fora isso, a gente vai ter também uma questão do valor calórico na janela de alimentação que eu vou programar. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho que consumir pelo menos fazer uma redução calórica de 25 a 50% das calorias que essa pessoa deveria consumir ao longo do dia. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias por dia. Então, no dia de jejum, né, na janela de alimentação, eu vou consumir o quê? 1.000 calorias. Ou, pelo menos, eu tenho que consumir 25% a menos, que seria, então, 1.750 calorias. Entendeu? Se você for aquela pessoa que deveria consumir para manter peso 2.000 calorias. Então, eu tenho que ver também qual é o valor calórico que eu vou pôr para a pessoa que vai estar querendo emagrecer nesse tempo, o que ela vai comer. E aí, eu fraciono essa caloria ao longo dessa janela de alimentação. Se ela faz 16 horas, se ela chega a fazer 16 horas, ela vai ter 8 horas para se alimentar,
certo? E nessas 8 horas de se alimentar, eu vou dividir as refeições e divido então as calorias, combinando então os grupos de alimento que ela vai consumir. Deu para entender isso ou ficou confuso? Vamos lá. Marcelo, ótimo, vamos lá. Marcelo, tá perguntando aqui. Doutora, posso fazer esse jejum de 16 horas só com água ou nem água? Não, Marcelo, obrigatoriamente você tem que hidratar. Você não vai ficar sem se hidratar nesse tempo, você vai ficar sem se alimentar, mas sem se hidratar nunca. Nosso corpo não suporta ficar desidratado. Isso é péssimo, isso te traz umas consequências muito drásticas, né? É muito estressante. Já é um estresse para o organismo ficar sem comer, né? Como eu falei, a gente vai se adaptar a essa questão. Então você depois vai colher os benefícios, mas num primeiro momento é um estresse para o organismo ficar sem comer, né? Esse tempo todo. Então por isso que eu também não oriento, também tem um jejum que é de 24 horas. Tem uma paciente minha aqui já faz de 24 horas há anos, mas por outras questões. Então isso já é demais, é muita coisa, ficar um dia inteiro sem comer. Né? E para a pessoa que não está habituada, então pior ainda, porque a gente vai aumentar muito o cortisol, que é um hormônio de estresse. Então eu vou falar sobre isso também. Então jejum demais vai fazer isso, que isso aconteça. Agora desidratação, nem pensar, porque isso vai te trazer um prejuízo para a tua saúde, tá? Então não pode ficar sem beber. Agora, todas as bebidas que você for consumir, além da água, caso você queira consumir, por exemplo, um chá, tem que ser sem adoçante, né? Não vai consumir suco de fruta, logicamente. Então, pode ser águas que tenham sabores. Então, você pode pôr aí uma água com limão, uma água com capim-cidreiro, uma água com gengibre, não tem problema. Pode, às vezes, até melhor para você se hidratar, né? O chá pode ser qualquer chá, desde que você goste e não ponha nem adoçante, muito menos açúcar, nenhum tipo de açúcar, né? Porque daí quebra o jejum. Tereza, boa noite. Oi, ok. Aqui, vamos lá. Bom, aí, gente, vamos lá. Então, a gente já viu que tem que baixar as calorias, que tem que fazer de 16... Por que 16 horas, doutora? Porque a partir das 16 horas é que eu vou começar a fazer uma lipólise, que é essa quebra de gordura para gerar energia, porque vai esgotar o meu glicogênio no músculo, ó. Lembra, a primeira fonte de combustível que o nosso organismo usa é carboidrato, certo? Então o carboidrato ele vai estar um pouco no sangue, um pouco no fígado e um pouco no músculo na forma de glicogênio. Quando eu tenho jejum, quando eu faço jejum, eu vou estar com meus estoques já vão ficar baixos, né? Eu tô sem comer, minha glicose abaixa, né? Meu fígado vai começar a ficar com menos glicose, e aí meu estoque também começa a baixar lá no músculo. Então, o organismo, ele vai criar um sinal de alerta e vai começar a queimar gordura para produzir energia. Nessa condição de queima de gordura para produzir energia, a gente forma uma substância chamada corpos cetônicos. Tá? E esses corpos cetônicos é que vão gerar energia para a gente, inclusive uma ótima energia para o nosso cérebro. Por isso que quando a gente faz jejum, muita gente se sente super bem, porque vai ter mais foco, mais energia. O cérebro funciona muito bem com corpos cetônicos. E a gente também funciona bem com corpos cetônicos. Né? É uma energia boa, que dá, é um combustível bom, que vai dar uma condição boa para você, né? Lógico que, como eu te falei, se isso for prolongado demais, aí é lógico, isso pode afetar alguns aspectos que não são adequados, né? Tanto é que a gente pode começar a pedir, por exemplo, um exame de urina, você vai ver lá a presença de corpos cetônicos, é porque você está usando aí a sua gordura para produzir energia, tá? A Amabesfa e o jejum Binger alemão que fica 5 dias sem comer. Então, aí é outra coisa, não é esse jejum que eu tô falando, né? Não é sobre esse jejum, a gente está falando de uma estratégia de jejum intermitente, que é uma estratégia que pode ser feita a nível por nutricionistas. Alguns médicos fazem, mas o ideal é que seja por nutricionista, porque dietas, estratégias nutricionais,
Quem faz prescrição é nutricionistas, tá, gente? Vai fazer isso. A gente tem o Ramadã, que é outra coisa, é um jejum religioso. Então, eu não estou falando sobre esse jejum, gente. Eu estou falando sobre estratégia de jejum intermitente nutricional, com foco de emagrecimento. Mas como eu falei para vocês, vai ter benefícios a níveis de vários parâmetros metabólicos. Então, a resistência insulínica vai melhorar, se você tem diabetes vai melhorar, colesterol, triglicérides, hipertensão arterial, você melhora vários parâmetros metabólicos de estresse oxidativo, né? Por exemplo, PCR, uma ferritina alta, que são parâmetros que a gente vê em inflamação, melhoram muito com jejum intermitente. Fora isso, a gente tem essa ativação dos genes da longevidade, que é muito interessante. Então a gente até inclusive o jejum intermitente foi uma das técnicas que foi estudada justamente para longevidade e bem-estar. E ela faz uma coisa chamada apoptose. Ela vai fazer com o jejum intermitente, você consegue visualizar mais essas células que estão danificadas e fazer a morte dessas células, né? A apoptose é isso, é você fazer a morte das células, e com isso a gente tem uma longevidade maior, porque você vai tirando essas células que não estão prestando, né? Limpa o nosso corpo de uma certa forma e causa um bem-estar melhor, e você tem mais foco a nível de energia cerebral também, não só energia física. Então tem todos esses benefícios, tanto é que quando eu faço jejum para paciente que tem síndrome metabólica, né, tem hipertensão, colesterol alto, glicemia alta, esses parâmetros melhoram muito. Até porque também você reduzindo peso de gordura, emagrecendo, você também vai diminuir todas essas doenças inflamatórias. Eu sempre faço de 14, chego às 18 do serviço, como ovos cozidos, salada de tomate, e só vou comer às 5h20 do outro dia. Já me acostumei, tenho 50 anos e 10 meses. Ótimo! Você facilmente chegaria aos 16, né? 16 horas de jejum. Muito bom, excelente. Agora vamos lá. Boa noite, doutora Roseli. Oi, Jéssica. MCMPA. Para esse jejum, podemos incluir o horário de sono? Sim, lógico, pode incluir o horário de sono que você não vai estar comendo. É incluso o horário de sono. Então, por exemplo, ó, se vocês comerem a última refeição, vamos colocar eu sei que o ideal seria comer até 19 horas, 18 horas, como esse rapaz falou, que seria excelente. Mas vamos contar 20 horas, que é um pouco mais real, principalmente aqui em São Paulo, né? Se você vai terminar de comer 8 horas da noite, até 8 horas do dia seguinte, seriam 12 horas. Se eu conseguir prolongar para as 10 horas da manhã, vai ficar 14 horas. E se eu conseguir almoçar ao meio-dia, vai ficar às 16 horas. Então, para quem termina de comer às 8 da noite, pode comer ao meio-dia do outro dia. Não é difícil, gente, né? É bem suportável fazer isso daí, não há tanto problema. E como eu falei, são dias alternados, e lembra que tem que ser feita essa estratégia, que seria o ideal sempre de forma individualizada, né? Então, porque cada caso é um caso, eu tenho que saber quem que é esse paciente, né, para poder orientar da melhor forma possível, de forma a ser consideradas individualidades, né? Bom, então quem que pode se beneficiar do jejum intermitente? Eu já falei, são pessoas que têm síndrome metabólica, que têm obesidade, então são pessoas que têm doenças inflamatórias, triglicérides alto, consigo fazer 16 horas uma vez por semana. Jéssica, mas vamos tentar um pouquinho mais. Faz mais um dia. Se você já conseguiu uma de 16, outro de 14, por exemplo, pode já ser vantajoso para você, né? Isso vai te ajudando. Pessoas que estão querendo emagrecer, emagrecimento saudável, longevidade, são essas pessoas que têm indicação para jejum. Às vezes, uma coisa importante, que eu uso muito aqui na minha prática clínica, o paciente vem, chega, nunca fez nenhuma estratégia nutricional, né? Então, quer emagrecer. Então, será que jejum intermitente é a primeira estratégia que eu devo usar? Não, eu uso geralmente uma alimentação low carb, fraciono a alimentação ao longo do dia, pelo menos com 4 refeições ao dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, né? Então eu vou estipulando isso. Primeiro eu vou equilibrar, vou ensinar ele a comer.
Aí legal, fez direitinho, fez, emagreceu, tá numa evolução legal, deixa assim, não vou fazer jejum intermitente com esse paciente. Agora, chega às vezes uma hora, ou ele não tem a evolução esperada, ou então ele chega no platô. O que é platô? É aquela coisa que eu não consigo emagrecer mais. Então vamos mudar a estratégia. Quantos e quantos pacientes eu consegui ter um resultado excelente depois que eu fiz isso? Então primeiro ele emagreceu só com uma dieta low carb, à base do Mediterrâneo, mais ou menos, bem parecida com esse padrão mediterrâneo, né? Com mais peixes, carne brancas, castanhas, frutas, raízes, cereais integrais. Isso eu já passei vários tipos dessas dietas para vocês já devem estar sabendo dessa dieta. Lógico, com hipocalórica e também hipoglicídica, então ela tinha baixo carboidrato, tinha baixa quantidade de calorias, porque ninguém emagrece com uma quantidade empatada de calorias, né? A gente só vai emagrecer se comer menos e gastar mais. Isso é fato, tem que ter essa conta matemática. Então, primeiro eu começo com essa. Dependendo da evolução do paciente, eu pulo para a estratégia de jejum intermitente. Ou quando o paciente depois para de emagrecer, adaptou, então eu pulo também para a estratégia de jejum intermitente. Agora, vamos supor que o paciente ele não quer emagrecer. Embora eu falei para vocês que o foco aqui é emagrecimento. É só eu, na janela de alimentação, eu empatar a caloria que ele está gastando, ele vai consumir. Ah, doutora, mas ele quer ganhar massa, eu quero ganhar massa muscular, eu quero fazer uma dieta mais calórica justamente por isso, mas eu quero fazer jejum intermitente. Posso fazer? Pode. Então, se você está querendo fazer uma hipertrofia, tá? Que eu vou falar sobre a perda de massa magra no jejum intermitente, tá? Que tem muita gente pensando errado. Mas vamos pensar assim, esse cara quer ganhar massa magra e quer fazer o jejum. É homem, mora sozinho, não quer comer de manhã, não tem fome de manhã e ponto. Ok, eu vou dar calorias extras do que ele gasta na janela de alimentação. Então deu para vocês entenderem que o jejum intermitente dá para você conseguir emagrecimento, manter seu peso ou aumentar seu peso de massa magra. Depende do valor calórico, depende de como eu faço a composição dessas calorias, desses alimentos na janela de alimentação. E dos 16 horas que você vai ficar sem comer, né? Fazer isso bem direitinho e agora vamos ver como que a gente vai se alimentar. Então, isso tudo é uma questão de saber cada um o que quer, certo? Vamos lá. Agora, para a pergunta que todo mundo falou agora, que todo mundo está com dúvida. Eu já falei sobre a minha experiência profissional e é importantíssima a hidratação, que eu pus aqui até para mim não esquecer de falar para vocês. Vocês sabem que a hidratação, a gente tem aquela média de 35 ml por quilograma de peso. Isso tem que ser considerado, né, durante o dia, seja ele comendo ou não comendo, na janela de alimentação ou na janela que é o jejum. Você tem que hidratar bem. E o que vale na hidratação é água com limão, chás, é isso que você vai... E café. Café também não tira... jejum, tá? Não vai quebrar seu jejum se você tomar o café. Agora, é lógico que o café é sem açúcar. E cuidado quem usa adoçante, porque tem alguns adoçantes que têm calorias. Então, esses adoçantes também estão fora, tá? Ah, eu uso açúcar de coco. Pode? Não. Açúcar demerara? Não. Açúcar mascavo? Não. Não pode, tá? É ou adoçante 0 calorias, ou então, melhor ainda, é o café que você vai usar sem açúcar e o chá sem açúcar. Essas bebidas podem ficar consumindo que não tem problema, não vão quebrar jejum. Agora, como quebrar o jejum? Bom, vamos pensar assim, o aparelho digestivo está um tempão sem comer. E aí, você acha que você vai quebrar o jejum com um biscoito, com um pão, com arroz? Não, gente. Não podemos quebrar o jejum com carboidratos, não é indicado isso, porque inclusive você pode passar mal se você fizer isso. Como você está com a glicemia muito baixa, né? Você pode estar tendo aquele pico de glicose e hipoglicemia. Então ninguém vai quebrar jejum com carboidratos, seja ele carboidrato de fruta ou carboidrato de pão, ou de raízes, ou de arroz, ou de macarrão. Não pode, não é assim que funciona. O ideal é a gente fazer a primeira refeição
mais leve, se for um lanche mais leve, tipo, não vou começar com almoço, então eu vou fazer um lanche mais leve. O que eu vou começar a fazer? Primeiro eu começo com a proteína. Então, ó, proteína em primeiro lugar para quebrar o jejum. Pode ser com ovos, pode ser com frango, pode ser com iogurte. Depende da refeição que eu vou iniciar, que eu vou quebrar o jejum. Né? O que é mais adequado, que alimento é mais adequado para aquele momento que eu estou quebrando o jejum. Então, se eu quebrar o jejum, por exemplo, às 10 horas da manhã, porque eu comecei aí meu jejum às 6 da tarde, então eu vou quebrar talvez com iogurte, ou até com um módulo de proteína, com whey protein, com colágeno proteico, não tem problema não. Então eu posso estar fazendo isso, ou iogurte, ou colágeno proteico, ou iogurte proteico. Aí eu ponho uma fruta de baixo índice glicêmico, que pode ser o abacate, pode ser morango, pode ser kiwi. Não vamos já colocar manga no primeiro momento, né? Ou uma banana, calma lá. Então, ó, proteína, um carboidrato de baixo índice glicêmico e gordura. Lembra que a gordura está ali presente, que eu posso pôr uma linhaça, uma castanha. Se eu vou começar com ovos, eu já tenho a gordura dos ovos. Se eu vou começar numa refeição, eu já tenho azeite de oliva. Então, sempre é importante eu ter a gordura aí junto, com a proteína e um carboidrato de baixo índice glicêmico numa quantidade menor, tá? Seria o ideal. E alimentos de fácil digestibilidade. Por quê? Porque meu aparelho digestivo ficou um tempão sem comer, tá? Aqui o Marcelo só tá precisando. Ah, tá. Então, gente, é assim que a gente vai fazer essa quebra de jejum. Não esqueçam isso, viu? Perfeito. E no almoço, devemos evitar algum alimento? Então, você não pode comer, tipo, no primeiro momento, ainda mais se você quer emagrecer, vou comer macarrão, uma massa, né? Vou quebrar o jejum com uma massa. Não dá, né, gente? Vai comer primeiro aí, como eu falei, a proteína com seus vegetais, a salada com frango, ou com peixe, ou com a carne, legumes, tudo isso pode começar a quebrar o jejum com isso. E aí, por último, é que vocês vão comer ou uma raiz, ou um pedaço de mandioca, ou um pedaço de batata doce, ou abóbora, ou eu quero uma concha de feijão, ou eu quero um pouquinho de arroz feijão, enfim, tudo isso te leva a uma alteração glicêmica. Então, este grupo alimentar tem que ser consumido por último, porque eu quero que ele chegue por último na circulação e numa velocidade mais devagar possível. Por isso que você tem que comer por último. A ordem que você come é muito importante. O primeiro que você come é o primeiro que vai chegar. O último que você come é o último que vai chegar. Certo? E além disso eu tenho a fibra dos vegetais primeiro, que vai fazer retardo no esvaziamento gástrico, a proteína que demora para ser digerida também. Então é de preferência nessa ordem que você vai comer. Isso seria o mais adequado. Eu até montei aqui algumas opções que ficam legais, ó. Omelete com espinafre, abacate e tomate, uma saladinha de tomate, olha que legal. O iogurte natural, como eu falei há pouco, morango e sementes. O módulo de proteína, que é o whey protein ou colágeno proteico, com uma bebida de amêndoas ou de castanha ou de coco, que também é bem legal fazer um shake desse. Ou um filé de peixe com uma salada, com legumes ao vapor. Caldo de ossos também é muito legal, com franguinho desfiado. Então são opções que você pode quebrar o jejum nesse formato, que fica ótimo. São alimentos de fácil digestibilidade, são alimentos que não tem muito carboidrato, que não vão alterar muito a sua glicemia, e são opções que você pode ter. Com base nessa, você pode até fazer outras, mas nunca com macarronada, feijoada, estrogonofe, uma lasanha, nada disso. Nem fritura, nem um bife à parmegiana, não é nada disso, hein, gente? Até porque lembra que o nosso foco é emagrecimento. Então são esses alimentos que tem que entrar no seu dia a dia, na sua janela de alimentação, e quebrando o jejum de uma maneira um pouco mais tranquila. Seria o ideal, tá? Agora, o que você tem que evitar de comer, né? Então vamos lá. Excesso de açúcar refinado, é lógico, carboidratos de alto índice glicêmicos, farináceos, né, que vão dar muito pico glicêmico, alimentos ultraprocessados, esses alimentos prontos, né, de caixinha, já tem congelados, hambúrguer congelado, salsicha, linguiça, embutidos. Pelo amor de Deus, esses pratos todos prontos não é legal, nem fritura, como eu falei, porque vai dar um desconforto digestivo, você está muito tempo sem comer.
E também, lembrando que vai quebrar jejum quem toma refrigerante, quem toma mesmo diet, tá? Quem toma kombucha quebra, kefir vai quebrar o jejum, sucos de todas as formas vão quebrar, né? Café com leite, lógico, vai quebrar, super coffee vai quebrar jejum também, porque ele tem o óleo de coco, tem leite de coco também, e os adoçantes, mel, adoçantes que tem calorias, mel, açúcar, xarope de glucose, tudo isso vai quebrar o jejum, tá? Vai quebrar o jejum, que eu falo, não pode ser consumido na janela que você não pode ficar sem comer. E quando você iniciar a sua ingesta, o seu consumo alimentar, o ideal também é que não entre esses alimentos que eu falei inicialmente, alimento ultraprocessado, açúcar, farináceos, embutidos, frituras, logicamente, né? Refrigerantes, suquinhos, nada disso. Você tá querendo emagrecer ou não? Né? Vamos ver, teve uma pergunta aqui que acho que eu não... Jéssica, faço, semana, não é ela, peraí. Pode, aqui eu já respondi, tem uma pessoa que me perguntou uma coisa que eu passei, aqui ó, não foi esse, aqui, esse também não, café sem açúcar, pode? Flavinha, café sem açúcar pode, não quebra jejum, tá? Aqui, café sem açúcar e óleo de coco ajuda a acelerar, pode colocar TCM para ajudar? Então, o TCM... O que acontece? Não é o mais indicado para você usar, porque é uma gordura e a gordura vai ter calorias, né? Então, não seria o mais adequado, mas não é de todo ruim, tá? Quando eu quero fazer um jejum intermitente para valer, eu não ponho nem TCM, nem óleo de coco, tá? Eu deixo o café sem açúcar mesmo, nem super coffee. Né? Agora, se você acha que fica fraca, porque vou ficar sem comer, eu vou treinar e eu vou ficar no jejum muito prolongado, então pode colocar um pouquinho de TCM, né? Seria menos ruim, mas o ideal é não ter. Essas perguntas. Bom, quem que não pode fazer jejum, gente? Quem eu não oriento a fazer jejum é gestantes, lactentes, quem tem transtorno alimentar ou compulsão alimentar ou tem anorexia ou bulimia, não pode. E quem tem doenças crônicas, né, graves, aí não pode, se é um problema renal, se é um problema hepático, aí esquece, não vai fazer esse tipo de doença. Uma doença cardíaca, uma diabetes descompensada, quem tem problemas neurológicos graves, quer dizer, esse tipo de paciente, né, quem tem doenças que baixam muito a imunidade, né, então... Não dá para você considerar uma pessoa assim para fazer jejum intermitente. Então também preciso ter esses cuidados, né? Agora, uma coisa importantíssima, quando você quebra jejum, é importante você também, como eu falei, os alimentos têm que ser de fácil digestibilidade. Mas além disso, a sua mastigação tem que ser muito lenta. Mastigar bem, comer devagar, para você facilitar o processo digestivo. Como eu falei, seu estômago e intestino estão em um tempão para digestivo sem funcionar. Então vamos mastigar bem o alimento que você come, né, para facilitar. Além disso, quem come devagar come menos, gente. Então tenta fazer essa mastigação mais lenta, tá? Presta atenção na saciedade, porque o jejum intermitente ele vai regular melhor a grelina e leptina. A grelina e leptina são hormônios de fome e saciedade. Então, quando a grelina está alta, né, você está com fome. E quando a leptina está alta, você vai estar ok. Então, grelina alta, leptina baixa, a saciedade está baixa. Agora, a grelina começou a descer, a leptina sobe. Então, quando eu tenho menos fome, eu vou ter mais saciedade, que é sinal que eu já comi. O jejum intermitente, ele regula isso. Então, se você comer devagarinho, você vai sentir mais onde a tua fome termina e depois daquilo é gula. Então, comer devagar também você vai ter essa sinalização mais presente. Você vai conseguir sentir melhor essa sensibilidade de, já tô satisfeita. Vocês já tiveram, por acaso, alguma experiência assim? Tá comendo e aí de repente tocou o telefone, você teve que parar de comer, interrompeu sua alimentação, por algum motivo foi lá atender o telefone. Quando você volta, você já não volta com aquela fome toda.
Por quê? Porque você já tinha comido um tanto. Você vê que esse fato de parar, pausar a alimentação, já é uma estratégia, uma maneira de saber se aquilo que você já comeu já talvez tenha sido suficiente. O que você ia comer além disso era gula, e é aquilo que vai aumentar seu peso. Então, o comer devagarzinho, gente, comer cortando bem picadinho a sua comida, fazer render essa fase oral enquanto a comida está na boca, mastigar lentamente, não tomar líquidos, né, não comer vendo telas, né, prestando atenção, né, aquela consciência plena daquilo que você está comendo, vai fazer você comer menos. Faz durar esse momento, né, de você saborear. Depois que você engoliu, você não vai saborear mais nada, né? Não tem mais prazer. O prazer é quando o alimento está na sua boca. Faz durar esse tempo. Isso é importante, tá? Não esqueça disso. Que mais? Agora eu preciso falar com vocês a respeito do que eu já falei, até dos suplementos, que eu acho importante, que quebram e não quebram o jejum. Olha só. Vamos lá. Tem alguma... Vamos supor, tem paciente que fala assim, mas doutor, e se eu passar mal nesse tempo de jejum? É uma outra coisa que eu preciso falar. De repente você pode pôr um pouquinho de sal na boca, porque às vezes abaixa um pouquinho a pressão. Então pode colocar um pouquinho também, uma pitada de sal na água e tomar. Pode ser ou cloreto de magnésio, às vezes eu dou um pouquinho pro paciente, mas o sal já resolve bem. Sal marinho, né, o sal rosa, põe um pouquinho d'água e toma. Né? E caso você não aguente, é só você interromper e comer alguma coisa e ponto. Né? Não é para passar mal. É lógico que a primeira, a segunda vez você pode estranhar, mas depois você tira de letra, gente. Vai se acostumando e você vai vendo bem. Olha, o maior estímulo para a gente continuar com a estratégia e ter o melhor resultado, melhor adesão, é o quê? É você ver o resultado, não é? Quanto mais você vai ver o resultado, mais você vai querer fazer as coisas certinhas. E isso te ajuda muito, né? É isso mesmo, você vai ver se você fizer tudo certo. Doutora, me dê alguns exemplos de carboidratos de baixa calorias. De baixa calorias, você tem, pelas frutas, as menos calóricas são, numa porção, vamos supor, o morango é baixíssima caloria, kiwi é baixa caloria, o abacate, ele não é baixa caloria, mas ele é rico em gordura e pobre em carboidrato, poderia ser. O melão é baixa caloria, abacaxi também é baixa caloria, o pêssego também, que agora está na época, a ameixa vermelha também pode ser, a acerola é baixíssimo, maracujá é baixíssimo também em calorias. Essas frutas são boas também para você estar consumindo. Outra coisa, a melancia, gente, ela tem muita água, você não pode tomar o suco tem alta carga glicêmica, mas a melancia em si é basicamente água, você também pode comer, ela é baixa caloria, né, e também tem um índice glicêmico baixo, mas é isso que a gente tem que comer, não tomar nenhum suco de nada, isso é legal, Agora, de raízes, o mais baixo é a abóbora, e depois seguida do inhame, seria o melhor, tá? Outra coisa, deixa eu ver o que posso te dar de ideias mais. Arroz integral e quinoa e farelo de aveia tem mais ou menos as mesmas calorias, não tem muita diferença, né? Quanto mais integral, você sabe que você vai te dar mais saciedade por um tempo mais prolongado, tem só esse benefício, tá bom? Bom, vamos lá. E quem gosta de macarrão, a gente tem o conjac. Conjac é um macarrão que é feito de uma batata especial aí, que tem super baixa caloria, 35 calorias na porção. Então, também é legal. Lembra que não é só pela caloria, a gente tem que ver também pelo índice glicêmico e pela composição nutricional, tá? Essas são algumas opções só. Boa noite. O Gomes Meres fala, doutora, não estou querendo emagrecer, o jejum só é para quem quer emagrecer? Não, eu acabei de dizer que o jejum você pode fazer, vai ter benefícios de bem-estar, de longevidade, de foco, de marcadores metabólicos que não estão alinhados melhoram, mas você na janela de alimentação, você vai comer as calorias que você come sem ficar no jejum. Então, por exemplo, se você precisa de 1.800 calorias para manter seu peso, você vai comer as mesmas 1.800 calorias na janela de alimentação, mas só que vai passar essas 16 horas sem comer, tá? É só isso que vai acontecer e você vai manter seu peso, Gomes.
Não tem problema com relação a isso. Ângela, doutora, tem 30 dias que acabei de operar, fiz lipo e mama. Já posso iniciar o jejum? Sim, lógico, 30 dias. Se você tiver com tudo legal, não sou uma pessoa que já fez reparo de tecido, 30 dias recuperação. Lógico que o ideal é sempre 3 meses, mas 30 dias já dá para fazer. Jejum intermitente, sim, eu faço muito. Mas aí tem que, olha, a janela de alimentação, gente, ela pode ser muito, assim, tem que ser restritiva de calorias se você quer emagrecer, mas tem que ter uma densidade nutricional muito boa. Então é aí que vocês têm que pensar em melhorar hábitos alimentares. Então aí eu tenho que ter uma quantidade boa de vegetais, de legumes, pelo menos no almoço e no jantar. Não é comer lanchinho no jantar, né? Eu tenho que ter uma quantidade de proteína adequada, eu tenho que bater requerimento. Lembra que no mínimo 1,5 a 1,8 de gramas de proteína ao longo do dia. Então eu preciso ter aí, eu vou ter 3, 4 refeições, então eu preciso comer essa quantidade de proteína. Né? Isso é importante, as fibras, as frutas, 2 frutas, 3 frutas no máximo nesse período, hidratação ao longo de todos os 24 horas, inclusive também no jejum intermitente, no jejum, na janela que você está de jejum. Então é importante você ter toda essa consideração, mas dá para fazer sim, 30 dias já pode. A Neide, boa noite, aqui, boa noite, doutora, café sem açúcar não quebra o jejum, pode tomar. Tereza, doutora, faço a última refeição entre 5h30 e 6 horas. E às 6h30 como uma banana prata com uma colher de sobremesa de aveia antes do treino. Tá certo? Não. Tereza, o que você tem que fazer é não comer tanto carboidrato antes de treino. Começar o dia com muito banana com aveia não é legal. Para quem tem então hemoglobina glicada alta, esquece. Não vai ser legal, tá? Aí é melhor a gente começar de outra forma, né? Se você quer começar com fruta, põe uma fruta de mais baixo índice glicêmico e tem que pôr uma gordura. De repente você pode pôr aí, os morangos com a linhaça, o kiwi com a linhaça, ou com a chia. É melhor do que começar com banana e aveia. É muito carboidrato logo cedo. Principalmente se você quer emagrecer ou se você tiver uma glicada alta, uma hemoglobina glicada acima de 5,2, tá? Rodrigues, Luciana, glutamina e creatina quebram o jejum? Não, nem glutamina e nem creatina, gente, não quebra o jejum, tá? Quem quebra jejum é o whey protein, colágeno proteico, tudo que tem caloria. O TCM que tem calorias, isso quebra jejum, que eu ia falar agora. Então esses não dão para super coffee, isso também quebra jejum. Então todo suplemento que tiver ou uma base de carboidrato, ou uma base de gordura, ou uma porção de proteína, vão quebrar o jejum. Então só não quebra o jejum vitaminas, minerais, a creatina, a glutamina, embora são 2 aminoácidos, a caloria é ridícula, não tem praticamente caloria, é uma quantidade que são 5 gramas. Então, glutamina e creatina pode ser tomado no jejum, tá? É isso aí. Bom, o que mais aqui que eu preciso de falar? Também tem outras coisas, né? Ó, vitaminas, já falei, vitaminas e minerais. Magnésio, vitamina D, zinco, o próprio ômega 3, é 1 grama. Também não vou considerar que vai quebrar jejum, né? Então, isso tudo não tem problema. Fitoterápicos também não, né? Você tá tomando uma berberina, não tem problema. O HM-beta também é utilizado, que é o beta-hidroximetilbutirato, também a gente usa muito para não perder massa magra e auxilia muito essa questão do jejum. Além disso, tem o Teolin. Teolin é um suplemento novo que eu uso muito também, ele mimetiza o jejum, tá? Bem legal também. E eu gosto muito de dar ele vai potencializar esse efeito do jejum. Teolin chama, muito legal. Logo cedo, do jejum, é uma cápsula. Então, isso tudo não vai quebrar o jejum. Agora, medicamentos, é lógico que vocês têm que tomar normalmente, né? Quem faz uso de medicação. Mitos e verdades sobre o jejum intermitente, vamos lá, tem algumas mitos e verdades. Jejum causa perda muscular? É lógico que é mito, né?
se bem orientado, se você consumir a proteína em quantidades adequadas, né? Há justamente a preservação da massa magra e você treinar exercício resistido, logicamente, né? Desde que haja toda essa adequação, sem problemas nenhum, não vai perder massa magra. Muito pelo contrário. Jejum, se você tiver um superávit na caloria lá, na proteína e treinar bem, com certeza você vai até ganhar massa magra. Jejum é para todo mundo? Mito. Não é para todo mundo. Eu falei para vocês que tem algumas pessoas que não podem fazer jejum, né? Quem tem uma hipoglicemia reativa alta, quem tem baixo peso, idoso, criança, adolescente, eu não ponho também isso, jejum intermitente para essas pessoas, né? Não dá. Quem tem, como eu falei para vocês, compulsão, quem tem gestante, lactente, não são pessoas para fazer jejum. Jejum desacelera metabolismo? Mito, tá? O jejum não desacelera metabolismo porque você vai ter uma adequação depois. O corpo sempre vai correr atrás do prejuízo e vai se adequar a isso. Por isso até que eu falei para vocês que é legal fazer dia sim, dia não de jejum, para poder estar alternando isso. Jejum melhora a clareza mental? Verdade, né? Tem muitos pacientes que têm esse relato de melhorar a cognição quando faz jejum. Excelente. Eu sou uma pessoa também, jejum antes de treino. Eu sou uma pessoa que eu só consigo treinar em jejum. Se eu comer antes de treinar, eu não vou treinar tão bem. E assim eu tenho vários pacientes que não comem para treinar. Agora, depois do treino, doutora, eu como porque quando você faz um exercício resistido de força, musculação, gente, é importante você consumir a proteína depois do treino. Então, aí nesse momento eu vou quebrar meu jejum e vou quebrar com shake proteico, né? Com whey protein, com colágeno proteico e com uma fruta e com linhaça. Então, eu quebro meu jejum depois do treino dessa forma. Eu paro de comer geralmente 8 e pouco da noite, quando dá, né? Quando eu não tenho live. E aí eu vou comer só no dia seguinte por volta de 10h30. Esse é meu todo dia praticamente, né? Agora, quando eu corro, por exemplo, eu faço uma atividade aeróbica, e você pode também pensar assim, eu faço isso para vários pacientes, essa estratégia. Então, quando você faz o aeróbio só, sem trabalho de força, você pode fazer com que o seu jejum perdure mesmo depois do treino. E aí pode chegar às 16 horas e só almoçar, sem problema nenhum. Porque mesmo depois do treino, você vai continuar queimando calorias, né? Então, hidrata bem, vai tomando água, vai tomando chás, vai disfarçando, e aí quando chegar às 16 horas você come, do jeitinho que eu acabei de explicar para vocês. Pode ser, aí o jejum pós exercício cardiorrespiratório. Legal, exercício em jejum e jejum após o treino cardiorrespiratório. Tudo bem, depende de como você responde a isso. Como eu falei, cada caso é um caso. E também, quando eu aplico sempre uma estratégia para um paciente, eu vou sempre monitorando ele através da bioimpedância, através de perguntas como ele está, de bem-estar, do mal-estar, o que ele tem sentindo, se o desempenho dele está legal. Aí eu vou vendo se ele está perdendo músculo, se está perdendo gordura. Então, assim, isso que eu estou falando para vocês são possibilidades de se fazer. Agora, tem que sempre estar olhando e monitorando, colocando a estratégia, vendo, avaliando, reavaliando, não é para isso para todo mundo. Vou mudando às vezes os suplementos, né, para poder ter melhores respostas. A gente tem alguns suplementos para melhorar a energia, mesmo o paciente fazendo em jejum, então eu acho interessante. E aí eu vou responder até a uma paciente minha, enfim, não vou nem falar o nome, mas ela vai saber que eu vou responder para ela, tá? Ela perguntou assim para mim, tá? Olha, doutora, eu às vezes abuso um pouco na alimentação e não sei se isso também pode ser uma dúvida de vocês. Então, às vezes eu compulsiono demais, como muito, mais do que deveria, isso e aquilo, e depois do movimento compensatório eu fico muito tempo sem comer. 18, 20 horas aí jejum, treino em jejum, enfim, para compensar tudo que eu comi antes que não deveria. Isso é legal? Não, e eu vou explicar por que não é legal, né? Porque eu estou reforçando duas coisas negativas, né? Eu estou reforçando para, primeiro, uma compulsão,
porque a hora que eu faço essa estratégia de ficar em jejum prolongado, eu vou reforçar a compulsão, porque é um jejum prolongado demais, então eu vou ter o rebote de ter muita fome depois, e aí é capaz de eu compulsionar outra vez, porque 20 horas de jejum, gente, é o que eu falei pra vocês no começo da live, um dia inteiro, 20 horas, 24, já é demais, né? E todo jejum causa um estresse pro organismo, é um estresse. Então, assim, a gente tem que saber monitorar esse jejum. Como eu falei, jejum até 16 horas é tolerável, que não seja todo dia, que tá bem hidratado, que come direito na janela de alimentação, né? Aí, beleza. Agora, quando eu faço um jejum de 18, 20 horas, depois eu vou estar morrendo de fome. E aí eu vou reforçar essa história da compulsão, né? Aí eu compulsiono outra vez. Qual que é o prejuízo da compulsão? Ah, eu vou ter que ficar sem comer outra vez, é a minha penalidade. Então eu vou pagar o preço por ter comido demais. Então eu começo a entrar num ciclo vicioso e que no decorrer de todo esse tempo não vai me dar benefício nenhum, né? Vai só piorando uma conduta errada que eu tenho, né? Porque não é legal nem compulsionar demais, né? Comer demais. O legal é quando a gente tem controle sobre a nossa ingesta, né? E também não é interessante ficar tanto tempo também sem comer. Se a gente colocar isso uma vez ou outra, tipo, olha, fui numa festa, num jantar, comi demais, aí tô até mal na nível de digestão, tem paciente que passa mal porque comeu muito, misturou muitas coisas. Aí tudo bem, vamos dar um descanso para o aparelho digestivo, vamos fazer uma alimentação leve, vamos ficar sem comer um tempo, só tomando chá, hidratando. Ok, mas aquilo é pontual. Agora, quando eu faço isso de uma maneira corriqueira, frequente, isso vai causar irritabilidade maior, ansiedade maior, vai compulsionar mais, vai ter mais risco de perder massa magra, vai ter mais risco de ter alterações metabólicas. Quando o cortisol está elevado demais, porque eu fiquei muito tempo em estresse, eu vou aumentar a insulina. E a insulina é um hormônio inflamatório, é um hormônio anabólico, né? Ele vai começar a fazer você ficar até com mais fome. Vai começar a fazer uma desregulação na metabolização da glicemia e da insulina. Então, isso pode te gerar alterações psicológicas ruins também, emocionais, vai ter alteração psicológica. E também, como eu disse para vocês, mais inflamação, mais fome, mais hemoglobina glicada, né? Você vai fazer uma reserva maior, teu corpo vai começar a achar assim, pô, ela vai me passar nesse perigo outra vez de jejum, então deixa eu guardar com mais eficiência, né? Então tem todas essas possibilidades que podem ocorrer. Por isso que a estratégia de jejum intermitente é algo que tem que ser assistida. O ideal seria, eu estou fazendo essa live porque talvez tenham pessoas aqui que não têm acesso ao nutricionista, não possam ir. Então eu estou dando ideias de uma maneira geral como seria fazer um jejum intermitente da melhor forma para correr menos riscos e menos problemas, né? Efeitos colaterais. Agora, o ideal é fazer de forma individualizada. Para aquela pessoa eu vou fazer assim. Qualquer estratégia nutricional, o ideal é a gente considerar as individualidades. Tem paciente que é insuportável para jejum, ele não suporta jejum, né? Nem para treinar, nem para nada. Tem outros que adoram ficar sem comer, né? Tem pessoas que adoram ficar sem comer à noite. Eu hoje atendi uma paciente que ela faz um banquete de manhã. Banquete, né? 800 calorias de manhã e é assim. 800 calorias de manhã, gente. Então veja, o que se consome às vezes num dia, ela consome só no café da manhã, porque ela morre de fome de manhã. Mas em compensação, aquela paciente que depois das 5 horas da tarde não quer comer mais nada. É melhor assim? É melhor assim. A gente tem, inclusive, tem pacientes quando tem compulsão à noite,
Aí eu mudo mesmo. Eu falo, ó, faz o seguinte, vamos tentar trocar o jejum intermitente? Você vai fazer o seguinte, você vai comer da primeira hora que você acorda até as 5 horas. E vai ficar sem comer até o café da manhã do dia seguinte. Como um rapaz acabou de falar que faz. Que ele come até as 18 horas e vai comer até depois só 5:30 da manhã. Então, porque daí você tira a possibilidade de ficar beliscando à noite, que é o grande problema de muita gente. A questão, às vezes, que emperra no emagrecimento é justamente que o paciente faz tudo certo ao longo do dia e quando chega às 5, 6 horas, ele tem compulsão. Geralmente é porque ele comeu muito pouco ao longo do dia e gastou muito. Ou comeu errado, como eu já falei também isso para vocês. Comeu muito carboidrato, aí vai gerar fome demais. Então, ou comeu de menos, ou comeu errado. E aí vai gerar essa fome a partir das 5, 6 horas, ou então é uma fome emocional, que a gente fala uma fome hedônica, é uma fome que você está ansiosa, estressada, teve aquele dia do cão, né? Vamos falar assim, e aí você fala, puta, eu vou comer, já que eu tive esse dia, eu mereço isso, eu mereço. Então é aquele paciente que canaliza, né, essa compensação pelo alimento, para aumentar a dopamina, serotonina, esses neurotransmissores de felicidade, de bem-estar. Então, a gente, por isso que cada paciente funciona de uma maneira. E a gente tem que estar considerando essas individualidades para fazer uma dieta e uma orientação mais assertiva. Né? Tem até o painel genético que a gente tem hoje, e eu faço aqui na clínica, para poder saber, olha, será que sua genética te favorece para ficar grandes períodos sem comer ou não? Né? Tem paciente que não se dá bem com o jejum, como eu acabei de falar para vocês. Embora, como eu falei, são coisas que já nossos antepassados faziam. Mas tudo isso tem as suas particularidades, tá? E espero ter te dado a resposta e você tenha clareza no que, tenha entendido direitinho no que eu te respondi, tá bom? Com relação a outra pergunta, quanto tempo em horas posso ficar em jejum? Então, gente, eu considero até 16 horas bem tolerável para não causar todo esse estresse. Eu acho que isso é bem, e fazer dias alternados, não todos os dias. Bariátrico pode fazer jejum intermitente? 8 meses de cirurgia sleeve? Sim, pode fazer jejum intermitente, né? Não tem problema, desde que você considere essa alimentação aí, na janela de alimentação, as calorias que você precisa, tá? O bariátrico, geralmente, ele vai comer pouco já. Então, precisa saber se ele vai aguentar, suportar, não pela cirurgia, mas se ele vai suportar comer o que ele precisa, de acordo com as quantidades que ele consegue, que ele tolera na janela de alimentação, nas 8 horas. A gente precisa saber disso. Não que tenha uma contraindicação para quem fez bariátrica, mas precisa saber dessa condição, tá bom? Qual o tempo de jejum para quem quer começar? Eu começaria, para quem nunca fez, com 12 horas, né? Depois passa para 14, depois vamos passar para 16 e mantém isso. Seria o melhor. Aqui, a Fábia fala, eu tomo todo dia de manhã café com whey. No lugar do adoçante coloco whey, está errado? Não, não está errado, Fábia. Eu já fiz várias vezes, fica bem gostoso também. O whey de baunilha com café fica uma delícia, eu gosto. Mas ele quebra jejum, né? O whey protein vai quebrar seu jejum. Se for para o jejum, quebra jejum. Mas não é ruim, não. Boa noite. Aí depois outra. É bom também para quem tem hemoglobina glicada alta e quer comer alguma coisa, um café um pouco mais... por exemplo, quem tem uma hemoglobina glicada alta e não quer ir jejum para treinar. Pode fazer o café com whey ou com colágeno proteico e um pouco de TCM, que é a gordura, o ácido caprílico, que é aquela gordura do óleo de coco, tá? Boa. Maria Minas, boa noite. Café sem açúcar quebra o jejum? Não, não quebra jejum, Maria. Aqui, tarará. Doutora, teoria, qual a miligramas... Doutora Teoria, qual a miligramas gratidão? Miligramas? Bom, não sei do que você está dizendo, amor. Tânia, por que doutora Teoria? Não entendi. Eu sou muito mais doutora prática, né? Amabes, interfere na gastrite crônica? Não, não interfere não. Eu mesmo tenho gastrite. É lógico, quando você está na crise, não dá para fazer jejum.
Se você tiver em crise de gastrite, esquece, porque não vai fazer jejum. Porque daí vai doer estômago, tá? Ficar muito tempo sem comer vai ficar mal. Sem ser crise, não tem problema nenhum. Doutora, você falou sobre quem tem compulsão não é indicado. É isso mesmo, eu falei isso. Não é que não é indicado, gente. 20 horas de jejum. Então, assim, se você tem compulsão alimentar e quer passar um tempão em jejum porque compulsionou, é como se fosse uma penalidade, né? Então, veja, é um movimento purgativo que você vai ter. Então, ó, eu comi demais, eu vou ficar em jejum também demais. Então, nem comer demais é legal, nem ficar em jejum demais é legal. O legal é você ter um equilíbrio. Até 16 horas eu faço jejum, beleza, e vou me controlar nessa janela de alimentação. É isso que eu quis dizer. Senão você vai estimulando, né? Vai alimentando cada vez mais sua compulsão e vai ter que fazer o jejum prolongado para poder compensar, né? E aí nunca vai parar isso. Doutora, para quem tem compulsão alimentar, não pode fazer o jejum? Não foi isso. Entendeu agora que eu falei? Cris, ele disse, doutora, boa noite. Durante 3 dias da semana faço natação. Às 6 da manhã, o que posso comer após o treino para um jejum de 14 horas? Você vai ter que só tomar líquidos, né? Líquidos, e você pode fazer, de repente, pode pôr um HM-beta de 1 a 2 gramas, a gente pode fazer pelo menos de 1 grama de HM-beta, que isso é legal, dá pra você colocar para não perder massa magra. Creatina dá pra você fazer. Agora, comer não tem nada, que quando você coma que não tem calorias, gente, né? Não tem nada. Você vai consumir, tipo, mesmo que eu vou fazer, uma gelatina de agar-agar, não é uma proteína, você vai ser só beber, né? E aí espera as 14 horas para você comer direito, que é a proteína que você tem que comer com um pouco de carboidrato e gordura. Então tem que esperar as 14 horas, não tem como, porque você só vai conseguir beber. Todo alimento vai ter um tanto de calorias, tá? Andréia da Cunha, eu gosto de caminhar em jejum. Eu também adoro caminhar, correr em jejum, acho demais, porque se você come, vai correr, vai caminhar, fica aquele alimento, parece que você fica mais pesada, né? Eu também não gosto de fazer exercício não, mas depois que acaba o exercício eu faço o meu shake. Doutora, pode tomar o remédio da pressão em jejum? Lógico, não quer. Eu falei que remédio não é para tirar, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Remédio não tem caloria. Vamos lá. Aqui. A live tá caindo, é isso mesmo? Bom, a Cris tá falando muito obrigada. Agora eu vou ter que parar porque deu 20 horas, senão não vou conseguir gravar. E tem muita gente que não conseguiu assistir nesse momento. Gente, obrigada. Quem eu não respondi, pode me mandar pergunta no direct, que eu tô aqui também todos os dias, consulto presencial e online, e agradeço a presença de todos. Espero ter ajudado. Um beijo, tchau, até a próxima.